Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu estou aqui com o André, eu sou o Vinícius e a gente está respondendo essa pergunta aí que você viu agora. A culpa é do Covid? É uma pergunta que a gente está tentando responder, mas antes, André, eu acho que vale a pena a gente ponderar algumas coisas para quem está assistindo. Primeiro que a gente lamenta, né, profundamente o quadro que a gente está vivendo. É triste, tem pessoas que eu conheço que foram embora, tem famílias que perderam um ente querido por conta da pandemia, por conta do coronavírus. A gente vê a crise que está tendo na área da saúde, na área da educação, a economia que está toda desmontada por conta dessa pandemia. Eu acho justo a gente falar que a gente não está querendo minimizar o problema. Sim. Né, André? Verdade. Mas a gente levantou essa pergunta e a gente quer convidar você para responder. A culpa é do Covid? Se você não assistiu o primeiro encontro nosso, a gente falou sobre saúde familiar. Vale a pena você dar uma olhada. Mas eu quero te perguntar, André, por que a gente está falando disso? Dá um resumo para a gente, por favor. Eu acho que é a experiência comum de todos nós, Vinícius, de achar um bode expiatório para aquilo que está acontecendo. Então, é inevitável. Quando rola um problema familiar, rola uma situação dramática na vida, a gente já descobre assim, peraí, quem é o culpado? E a gente fica tentando achar o culpado, e se eu sou o culpado, eu tento transferir, porque em última análise a gente quer achar o responsável, para culpar ele. Assim, tem a legitimidade e N situações há que se encontrar um responsável. O detalhe é que acontece muita coisa na nossa vida e que ao invés de assumirmos a responsabilidade, nós transferimos a responsabilidade. Uma experiência muito comum nas cidades brasileiras são os problemas de trânsito. Acho que eles ilustram bem. Quando, por um acaso, acontece algum problema no trânsito, alguma batida, as pessoas descem do carro e é muito incomum uma pessoa falar assim, então, eu queria te pedir desculpa porque eu estava errado. Não, as pessoas, não fui eu, a culpa é sua, não, você que passou. É muito incomum, pessoal, olha, eu estava errado, você tem todo o direito, eu quero te pedir desculpa e eu vou assumir com as consequências do meu erro. Às vezes, assim, a regra está explícita, o camarada bateu atrás. E quem mexe com trânsito, quem está familiarizado com isso, sabe, independente do que aconteceu, se bateu na minha traseira, o responsável é quem bateu. Sim. E aí o camarada que bateu na traseira fala, por que você parou? E daí começa a confusão. Mas assim, eu acho que essa situação do trânsito, ela só ilustra aquilo que a gente está trazendo à tona. Precisamos de um culpado e muita coisa, você mencionou, Vinícius, é com tristeza que a gente fala dos números exorbitantes, né? O luto que está o país, o medo, muita gente preocupada, outras pessoas desdenhando a situação, mas a gente não querendo minimizar é fato, mas também a gente precisa perceber o seguinte, tem muita situação que é responsabilidade da pandemia, da conjuntura que mudou, mas a gente percebe que é muito conveniente em muitas situações a gente se acomodar e falar assim, o problema é do outro. E isso é não querer resolver o problema do jeito que precisa resolver, porque a pergunta é, o que nós podemos fazer? Se tem problemas acontecendo e são verdadeiros, quais são as minhas responsabilidades diante dessa situação? É por isso que a gente está tendo essa conversa. E é bem nessa época, no meio da pandemia, que a gente vai falar disso. Exato. Né? Famílias se dilacerando, coisas terríveis acontecendo e é legal falar sobre isso. Essa semana a gente vai conversar sobre um outro problema que a gente joga a culpa no Covid e que talvez não seja a culpa do Covid. Eu tenho percebido, André, vamos falar de saúde espiritual. A gente falou de saúde familiar, vamos falar de saúde espiritual. Eu percebi que alguns amigos que confessaram assim, cara, essa época de pandemia, de quarentena, a nossa busca por Deus, a nossa busca pelo fortalecimento espiritual cresceu demais. Em contrapartida, tem pessoas que desabaram porque já não tem mais o hábito de buscar a Deus ou de crescer espiritualmente. Então, assim, como que a gente transita nesse equilíbrio entre fez bem e fez mal? Falar sobre o lado espiritual. Qual que é a tua percepção disso? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz. Eu acho que rolou. Eu vi que o medo ele é maravilhoso em muitos aspectos. Ele tem os seus perigos quando ele é exagerado, mas é curioso que o medo de muita gente assim, peraí, e aí? Será que eu vou morrer?
Eu duvido alguém que não tenha pensado, né? Agora alguns já estão se sentindo mais seguros, assim, não, a pandemia não vai me pegar porque eu soube de alguém que, poxa, tem saúde, só sentiu alguns sintomazinhos, e daí isso aí acalmou. Mas ainda assim tem muita gente pensando, eu não sei você, menino, mas eu já pensei, será que eu vou morrer? Será que chegou a minha hora? Eu penso que muita gente, isso tem passado pela mente de muita gente, vou morrer? E daí, se eu vou morrer, será que Deus existe? E se Ele existe, será que eu tô legal com Ele ou não tô legal? Então, eu acho que esse tipo de provocação é muito comum em tempos de medo. É uma provocação em tempos de luto, porque você para ali, tá diante daquela tristeza da morte, mas vai pro cemitério e é comum a pessoa pensar assim, a minha hora vai chegar. E daí a hora que chegar, acabou tudo? A vida é isso aqui? Então essas perguntas, essas reflexões geram uma chance de saúde espiritual, porque é uma grande situação de saúde você começar a perguntar sobre as coisas mais importantes da vida. De onde vim? Quem sou? Para onde vou? Isso aí já tem um tantão de saúde. Então eu acho, Vinícius, que rolou muita despertamento de muita gente, fala assim, eu acho que eu preciso de Deus. Eu acho que, peraí, agora eu percebi que o dinheiro não me protege, que o sucesso não me protege, que a academia não me protege, que os remédios não me protegem. Eu preciso de uma proteção sobrenatural, preciso de Deus. Então teve muita gente buscando. Agora, em contrapartida, o que eu percebi é que muita gente que vinha numa pegada espiritual assim e de dedicação ao Criador, que já vinha meio escorada, veio meio arrastada, terceirizada, um negócio assim meio, é que eu tenho aquele compromisso lá e tenho que fazer um negócio meio obrigado. Parece que assim, como foi arrancado a rotina, arrancado a obrigatoriedade semanal de determinadas práticas. É o bode expiatório para parar tudo. Pronto, já tava uma manhaca. Então agora eu não tenho mais esse compromisso, aí a igreja está fechada, o prédio não está acontecendo, o pessoal não está se reunindo. Camarada, eu me encostei e aí a pessoa está percebendo, poxa, o tamanho do baque, porque não é brincadeira. Espiritualidade e saúde espiritual é algo crucial. Eu diria assim, é a maior das nossas responsabilidades e é o coração da nossa vida. É como vai a sua alma. Tem uma situação. Um dia a gente conversou, acho que você lembra de um episódio no nosso bate-papo aqui, de uma fala de Jesus que diz que Deus em algum momento vai chegar para o ser humano e perguntar: se hoje for pedida a tua alma, o que você tem preparado? Uau. Então, essa é a pergunta fantástica e eu acho que saúde espiritual a gente tem que cuidar. André, tem muita gente que assiste a gente que talvez não compactua ou não compartilha da mesma fé que a gente está expondo aqui, como verdades bíblicas, verdades de Deus, para não ficar tão amplo assim. Talvez você pergunte para alguém, saúde espiritual? Não, eu tô legal, eu medito, eu entro dentro de mim, eu busco um equilíbrio emocional. Eu tenho fé. Não é disso que a gente está falando. O que é um equilíbrio... um equilíbrio espiritual de acordo com as verdades de Deus. Vamos tentar filtrar isso aí. Que tipo de saúde espiritual que eu tenho espiritualidade e não importa o que você crê, importa que você tenha um coração. Eu fico tantas horas quieto por dia, então eu acho assim, eu quero respeitar de fato toda intenção, boa intenção, e aqui a gente quer ser muito respeitoso. Mas à luz da verdade das Escrituras, Vinícius, tem um problema e tem uma solução. Então quando a gente fala de saúde, a gente está falando assim de vitalidade, e isso quer dizer ausência de doença e ausência de problemas, presença de vida. À luz da verdade da palavra de Deus, presença de vida é só com Deus. A ausência de Deus é presença de morte, presença de doença. A gente pode continuar nessa linguagem meio médica aí, falando de saúde. Tanto que Jesus ele diz assim, que os sãos não precisam de médico.
mas sim os doentes. E ele diz assim, eu vim para salvar o que se havia perdido. Mas é curioso o Senhor Jesus Cristo mencionar isso daí. E aí a gente já toma por base assim, o que é necessariamente o ponto crucial da saúde espiritual. Primeiro é a consciência do diagnóstico. Porque é uma coisa silenciosa, André. Sim. Se eu tô com uma doença física, aparece, o joelho dói. Mas se eu tô mal espiritualmente, como identificar isso, né? Legal. Eu acho que o ponto, Vinícius, é para quem eu vivo. Isso. É assim, ó, o ser humano é dominado por amor. Por amor. O grande amor da vida dele. O grande amor. Nós fomos feitos por um ser glorioso, fantástico, sublime. E curiosamente a gente cai nesse negócio chamado mundo, vida, e a gente nasce e cresce muito alheio a esse ser. E curiosamente a gente só se aproxima dele por conveniência para que ele faça alguma coisa e arrume alguma situação meio desastrosa na nossa vida. Mas isso tudo ainda assim é reflexo dessa nossa doença. Então o ponto de transformação para virar saúde é esse coração que não vive para esse ser maravilhoso chamado o Criador, se voltar para ele. O ponto é que a gente não faz isso por ordem. Uma conversa como essa aqui, eu falo assim, ó, você tem, a sua saúde espiritual não tá legal. Não tá legal por quê? Tá tudo bem aqui. Ó, não tá legal porque você não vive para Deus. Não tá legal porque você não reconhece o amor, o poder, a glória e que ele fez você para ele e que você deveria viver a vida para ele. Por isso não tá legal. Esse é um indicativo terrível de que o seu coração tá danoso. E aí, Vinícius, a saúde espiritual começa quando? Quando eu percebo que o meu coração não quer Deus. Quando eu sou convencido que essa é a minha grande tragédia. Não é porque assim, porque algumas pessoas podem estar nos ouvindo e falando assim, ah, eu tenho saúde espiritual. Por quê? Eu não mato, eu sou um grande trabalhador, eu cuido da minha família. Desejo bem pro próximo. Poxa, eu quero fazer... Eu até ajudei as pessoas agora no Natal, precisa ver que eu dei umas cestas básicas para as pessoas. Isso não é indicativo, isso é muito legal, continue fazendo isso, é muito aprovado. Mas isso não é condição de saúde espiritual. A saúde espiritual é quando você entende que há um ser glorioso para você viver a vida para ele. E você descobre lá dentro do seu coração que, curiosamente, você não tem esse ser como a primazia da sua vida. O seu coração não é dele, o seu coração, na verdade, é alheio a ele. Essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente é convencido pela palavra de Deus, por uma conversa dele, que eu estou numa situação terrível, o primeiro ponto de saúde, para começar a saúde, é falar assim, ó, eu preciso de alguém para mudar esse coração. Eu preciso de mudança, porque a saúde espiritual não se trata do que a gente vai fazer para conseguir a saúde, mas quem pode resolver a minha situação. Por isso que Jesus fala assim, eu vim para salvar o doente, eu vim para quem estava doente, porque quem é são não precisa de médico. Então, peraí, eu preciso estar doente? Não, você já está doente. Você precisa reconhecer que você está doente, que você precisa de um Salvador. Aí quem entra nessa história? Quem entra nessa história é o Senhor Jesus, porque daí você começa a descobrir, peraí, então eu preciso me voltar para Deus, mas eu preciso ver a face de Deus para ser atraído por Ele. Que face é essa? Aí a gente conta a boa notícia, Vinícius. Deus envia o seu Filho para entrar na nossa vida. Esse Filho tem um coração que se volta para o Pai, ele vive toda a vida voltado para o Pai, assume o nosso lugar, a nossa condenação, a nossa doença e vai para a cruz, morre no nosso lugar, para desfazer a nossa doença. E aí, morrendo, ele ressuscita. E todo aquele que crê, deposita sua fé e confiança em Cristo Jesus, é restaurado a ter um coração transformado e agora voltado para o Pai. Esse é o ponto de virada de uma vida de saúde, é um coração mudado. Tá, esse é o pano de fundo, então. Vamos partir daqui para frente agora. Daqui para frente. Fui convencido disso. Então, assim, depende de mim. Tem como cultivar uma melhora espiritual, André? O que a Bíblia ensina disso? Então, olha que legal, Vinícius. Assim como se eu tô com uma doença severa, eu não me curo, essa cura precisa vir de fora. Acho que dá para ilustrar bem, se a situação tá bem complicada, do coronavírus, vamos dar um exemplo, uma analogia. Eu preciso de um remédio.
eu preciso de um tratamento, eu preciso de médicos e enfermeiros, pessoas cuidando de mim. Eu não consigo me curar. Essa cura tem que vir de fora, porque eu não tenho ela ainda no meu organismo e no meu corpo. Então, ponto. Quem cura, quem dá saúde espiritual para uma pessoa, que faz ela parar de viver centrada em si e passa a viver, a olhar para Deus e perceber o sorriso de Deus e o amor de Deus e ver Deus como um ser glorioso, é a pessoa bendita de Jesus que nos salva. Ótimo! Isso aconteceu, André. Está acontecendo comigo, ou eu quero que aconteça comigo. E daí, o que mais que pode acontecer para essa saúde rolar? Tem um texto na Bíblia, Vinícius, na carta de Efésios, a gente leu ela na última gravação, e a gente vai ler ela de novo no capítulo 5. Tem uma recomendação muito legalzinha. Normalmente esse texto ele é utilizado para o pessoal só falar contra a bebida alcoólica, mas olha que legal. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, Bíblia Sagrada, capítulo 5, verso 18. Eu vou ler aqui até o verso 20, só 3 versículos. Diz assim, ó: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, Vinícius, olha esse texto aqui. Do que as escrituras estão falando? Do que está sendo mencionado aqui? Esse texto está falando de uma vida que advém daqueles que creem em Cristo Jesus. Eles estão cultivando, eles estão fazendo coisas. Exatamente, tem coisas acontecendo. Então esse pessoal aqui, como eu mencionei em outro momento, eles já criam em Jesus. O coração deles já tinha sido transformado e renovado. Mas o detalhe é uma coisa muito curiosa, Vinícius. A nossa saúde espiritual, ela não depende apenas de fé. Uma coisa impressionante que acontece com todo aquele que crê em Cristo Jesus, que ele é invadido com a vida de Deus, algo muito espetacular acontece na vida dele. As escrituras dizem que o coração da pessoa é transformado, um coração de pedra que não amava o Deus Criador, agora um coração de filho, que chama Deus de Pai, que entende que é um filho amado do Pai e chama o Pai e percebe que o Pai é um Pai amoroso. Só que uma coisa gloriosa e sobrenatural acontece com todo aquele que crê em Cristo. O quê? Essa pessoa, ela passa a se tornar a morada do Espírito de Deus. Então assim, em toda pessoa que crê em Cristo Jesus, ela é habitada agora, vem sobre ela a pessoa do Espírito Santo. Um discípulo de Jesus, uma pessoa que crê em Jesus, não caminha sozinha, porque agora sobre ela vem a pessoa do Espírito Santo. Ela é visitada pelo Espírito Santo e não só visitada, mas habitada pelo Espírito Santo. Agora, as escrituras, elas usam uma linguagem muito interessante para falar disso aí. Ela menciona que o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada naquele que crê. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela começa agora a sofrer, sofrer no bom sentido, ela passa a ser influenciada pelo Espírito de Deus, guiada pelo Espírito de Deus. Porque as lutas continuam dentro de mim. Exatamente. Não é porque o Espírito Santo está em mim que eu não vou deixar de fazer besteira. Isso, mas tem um detalhe. O Espírito de Deus, ele dá para aquele que crê uma consciência maior acerca do que é verdadeiro. Ele dá uma consciência maior acerca do que é belo, acerca do que é correto. Mas ele dá também sensibilidade para aquilo que é equivocado. Então ele atua convencendo a pessoa dos seus erros, dos seus fracassos. Ele atua guiando a pessoa na direção de glorificar Jesus Cristo. Ele atua direcionando essa pessoa para confiar nas Escrituras Sagradas. Ele atua no coração dessa pessoa para ela buscar a Deus. É uma obra gloriosa e poderosa essa ação do Espírito. Só que o que acontece? Qual é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui? Ele está usando uma linguagem assim: quando uma pessoa é visitada por Deus e ela passa a crer em Cristo, ela recebeu o Espírito Santo. Para crer em Deus tem que ter o Espírito Santo. Ótimo. Só que na dinâmica da saúde, usando a linguagem que a gente está usando, Vinícius, na dinâmica dessa jornada de vida, a espiritualidade pode ser ora
mais intensa e ora menos intensa. E como que as Escrituras descrevem isso? Ela diz assim que a ação do Espírito em nós precisa mortificar as obras e as nossas inclinações de paixões pecaminosas. A Bíblia dá uma nomenclatura de obras da carne. Não porque a nossa pele ou nosso corpo seja ruim, mas obras da carne como uma vida sem uma Deus. linguagem para mostrar posturas de vício. Embriaguez, como aqui está citado, inveja, ciúmes, roubalheira, enganação, essas coisas que escravizam as pessoas. Então o Espírito Santo vem habitar numa pessoa para deixar ela liberta. A liberdade que há em Cristo Jesus é a liberdade contra esses vícios, contra essas posturas destrutivas. Então uma pessoa começa a ser liberta para quê? Para conseguir viver a liberdade do amor, a liberdade da generosidade, a liberdade da bondade, a liberdade do autocontrole, a liberdade de conseguir ser manso ao invés de ser irado, uma série de posturas. E as Escrituras mencionam que isso são obras do Espírito Santo que vive naquele que crê. E aí qual é a ênfase aqui do apóstolo Paulo para os discípulos que leem essa passagem da Escritura? Ele fala assim, não se embriaguem, não encham a cara de cachaça, de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. As Escrituras condenam essa embriaguez, esse excesso. Por quê? Daí ele fala assim, porque isso leva à devassidão, isso leva à confusão, à encrenca. Mas ao contrário disso, ao invés de encher-se a cara de vinho ou de qualquer outra bebida, faça o seguinte, deixem-se encher do Espírito. E aí a gente está falando aqui, poxa, como eu posso ter como que eu me encho do Espírito espiritual? Então primeiro, deixe-se encher. É Deus que vai nos encher. Entendi. Ninguém vai fabricar um negócio desse, sabe, Vinícius? Não, tô aqui, pus o dedo na tomada e eu vou me encher. Não. Deixe-se encher. Então isso é maravilhoso. Deus quer me encher do Espírito Santo. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer nos encher do seu Santo Espírito para que a gente reflita ainda mais a imagem de Deus, a imagem de Jesus naquilo que a gente vive. Isso é maravilhoso. Só que aí o texto dá umas pistas para nós, Vinícius, maravilhosa de em qual ambiente, em qual atmosfera, em qual realidade isso acontece. Olha que interessante. Ele vai falar... Essa já é a parte prática, né? Prática. Como que eu faço isso? Exatamente. Como? Deixem-se encher do Espírito. Aqui agora o texto aí para você fixar. Verso 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Primeira parte. Então, qual é a dinâmica aqui? O que Paulo está descrevendo? Ele está descrevendo, Vinícius, uma reunião muito comum dos cristãos. Que é qual? É a reunião onde eles tomam as escrituras, como aqui a poesia bíblica, que aqui é citada como salmos, pega cânticos e hinos, a palavra de Deus cantada e entoada, utilizando ela para quê? Para louvar a Deus, adorar a Deus. E aí é interessante, ele diz assim, falando entre vocês. Então aqui já fica uma primeira pista. Não é sozinho que se enche do Espírito. Ninguém se enche do Espírito Santo, ninguém desfruta de saúde espiritual, Vinícius, e ganha vigor nisso daí sozinho, sempre sozinho. Tem uma parte da nossa jornada espiritual, Vinícius, que ela precisa ser singular, que ela precisa ser escondida no meu quarto, onde eu faço as minhas confissões, onde eu busco a Deus. Mas a espiritualidade cristã, a verdadeira espiritualidade, ela não é uma espiritualidade isolacionista. Ela não é uma espiritualidade do ermitão, que foge de todo mundo. Tipo assim, eu não sou mais espirituais quando eu abandono as pessoas. Não. A espiritualidade cristã, a saúde dela é comunitária. Deus, e é fantástico, Deus, isso reflete a própria imagem de Deus. Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. É o enigma e a gloriosa pessoa de Deus, que é três pessoas e ao mesmo tempo é uma comunidade. Então, encher-se do Espírito Santo está relacionado com estar junto com as pessoas,
que professam a fé em Cristo Jesus. Mas essas pessoas fazem algo específico. É curioso o texto mencionar salmos. Por que ele está mencionando? Aquilo que a gente vai adorar, aquilo que a gente vai cantar, tem que ser inspirado pelas Escrituras, ou tem que ser direcionado pelas verdades que são reveladas nas Escrituras. E aí isso a gente vai usar cânticos espirituais, hinos e salmos para louvar a Deus junto com outros discípulos, com uma adoração, professando a glória e exaltação de Deus. Isso, Vinícius, é um mecanismo onde a ação do Espírito Santo ocorre para a gente ser cheio dele. E eu tenho percebido, e por essa semana estudando e meditando nessas coisas, eu acho que muitos cristãos não têm essa consciência de que, peraí, faz o seguinte, pega um violão aí, você canta? Canto. Então vamos fazer o seguinte, vamos se reunir, vamos louvar o nosso Senhor, porque no momento que a gente adora Ele, Ele vai nos encher da sua presença. E nós vamos ser ainda mais cheios de Deus, para amar as coisas de Deus, pensar as coisas de Deus e desejar fazer aquilo que Deus quer que a gente faça no mundo. Esse, Vinícius, é um caminho glorioso para a saúde espiritual. Só que não para por aí. Então assim, a gente poderia pensar, o que está rolando aqui? É comunitário, porque é entre os discípulos de Jesus, no ambiente da adoração, porque são com canções, no ambiente da palavra, porque essas canções não é cantar qualquer coisa, é cantar aquilo que as Escrituras ensinam. Mas também é interessante que o texto ele vai terminar no verso 20, esse trecho que a gente leu, mencionando assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O mediador desse negócio todo é a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a gente faz o quê? Orações. Oração de gratidão. Então assim, a gente poderia falar assim, André, como eu posso... Se a pessoa falar, queria terminar essa conversa aqui e falar assim, o que eu faço para ter mais saúde espiritual de forma prática e agora eu já conheço Jesus? Então, se você não conhece, para você fica a dica que você precisa conhecer a gloriosa verdade acerca de quem é Jesus e se render a Ele. Depois que eu já fiz isso aí, eu estou assistindo esse vídeo várias vezes e já fiz isso aí, o que eu faço agora? E para aquele terceiro grupo que está falando que é culpa do Covid, agora não posso mais reunir os discípulos, não tem. Olha aí. Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Olha que a gente vai fazer essa semana, próximo final de semana, domingo, está agendado nossa comunidade. O que a gente vai fazer? Vai se reunir remotamente, vai chamar pessoas ali online e um consegue, então não tem desculpa. Um consegue cantar, a gente consegue cantar junto, a voz de um dá para ser ouvida e aqui no meu coração eu posso exaltar a Deus no momento que a outra pessoa está cantando. Eu posso fazer isso em família, Vinícius. Porque eu posso muito bem colocar ali no YouTube, chamar uma canção muito bacana, que a gente aprecia, que fala coisas bonitas acerca de Deus, baseada num salmo, vamos dizer. Eu coloco ali, chamo minha esposa e chamo meus filhos e falo assim, olha, vamos aqui louvar a Deus, para ser cheio da presença de Deus. Minha família está presente, é comunitário isso daí. Dá para fazer isso sim, porque em alguma medida as pessoas estão tendo alguma proximidade. E aí é interessante ver isso, que a Bíblia diz assim, Jesus mencionou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está presente. Então assim, essa comunidade, eu não estou falando aqui de um grande grupo de 50, 200, 1000 pessoas. Estou falando aqui, hoje aqui, nós aqui nessa gravação podemos encerrar esse momento, chamar o Alisson e nós aqui e falar assim, olha, não tem ninguém para cantar aqui, porque ninguém canta bem, não tem ninguém para tocar. Não peçam isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos expressar louvores a Deus, vamos ler salmos e exaltar a Deus junto na expectativa aqui, porque Deus diz assim, deixe-se encher. Então vamos deixar Deus nos encher dele enquanto a gente salmodia o Senhor, enquanto a gente expressa poesias para Deus. Essa é a prática, Vinícius. Quem vai encher é Deus, mas o ambiente, a atmosfera que ele faz isso é no ambiente da adoração, do louvor, do cântico espiritual, da escritura sendo trazida à tona para a gente reconhecer quem ele é e nas orações de ação de graça e agradecimento por tudo que ele faz. Massa demais. Show de bola, é isso então? Pronto. Fechou. É isso aí. Isso é assim, quando? A pergunta é quando e quanto? Sempre. Quanto? O quanto for possível.
com esse entendimento aí, aquelas ações que a gente citou no início, de ajudar o próximo, de estender, de contribuir, de doar, aí elas fazem total sentido. Ah, eu acho que o detalhe é o seguinte, Vinícius. Nós amamos aquilo que a gente mais aprecia. Nós apreciamos aquilo a quem a gente mais ama. Esse exercício de adoração, de louvor, de expressar louvores e honra a Deus, vai fazendo no nosso coração se inclinar mais para a majestade dele. Consequentemente, Deus se revela a gloriosa face dele cada vez mais, de quem é Jesus, da obra gloriosa, do perdão maravilhoso, do resgate que ele fez. Então, é o que ele faz em nós, e não aquilo que a gente faz por ele. Porque algumas pessoas podem ser enganadas e falar assim, já sei então, para que eu consiga, eu tenho que fazer essas coisas. Não. Deus faz. Jesus fez por nós. Jesus nos salvou. Se rende a essa gloriosa notícia, e em resposta a esse ato glorioso de perdão, de amor que foi dado na cruz, expresse gratidão. Sabe, cante, porque você fala assim, como que eu faço? Não, você não faz. Canta e deixa ele fazer. E louve ele, mostre o seu amor por ele e deixa ele fazer o restante. A saúde está no que ele faz, não no que a gente faz. Essa busca aí, ela passa pela leitura da Bíblia, da palavra e pela oração. Se alguém tiver assim com dúvida, como que eu leio, por onde que eu começo, esse número que está passando aqui, sim, pode acessar esse número, que a gente vai dar dicas de leitura bíblica, de orar junto. Exato. Quero um grupo para mim estar louvando a Deus, quero fazer isso junto com vocês, moro muito longe, não estou por perto. Quando vocês fazem isso, qual que é o link? Entre em contato que a gente vai te situar, vai te inserir, você vai poder participar. Maravilha. Então ora aí por essa galera que está assistindo. Vamos orar. Ore com a gente. Deus, obrigado, Senhor. Nós não temos saúde em nós, Senhor. E nós nunca tivemos. Por não termos mesmo, foi o que o Senhor fez, o que fez. O Senhor veio assumir a nossa doença. Isso que aconteceu na cruz. O Senhor Jesus assumiu a nossa maldição, a nossa chaga, a nossa pecaminosidade, e Ele nos liberta, Ele ressuscitou, e agora a gente entrega a vida, a gente confessa que Ele é o nosso Salvador, e por isso, Senhor, a gente sabe que o Senhor nos dá vida, porque Jesus conseguiu essa vida por nós. Senhor, nós não temos como nos manter saúde. Essa saúde vem do Senhor, vem da presença gloriosa do Teu Espírito, e a gente quer Te louvar, a gente quer Te exaltar, a gente quer celebrar o Teu nome e deixar que o Senhor nos encha do Teu Espírito para a gente ter saúde espiritual, para a gente amar o que o Senhor ama, fazer o que o Senhor quer. E por isso, Senhor, as outras coisas que vão ser decorrente disso vão acontecer naturalmente, porque a saúde do Senhor vai estar em nós. Deus, faz isso. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse tempo aqui e por essa meditação na Tua palavra. Abençoa cada um que está ouvindo e que está comparecendo nesse momento junto com a gente. Em nome de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que dá saúde para nós, que a gente ora. Amém. Amém. Valeu, André. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser socorrido aí por essa mensagem, tá bom? Uma boa semana, Deus te abençoe e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.